Olá, Brasil, ouvintes da Jovem Pan, telespectadores da TV Jovem Pan News. Bem-vindos a esse especial de fim de ano Touro de Ouro. Essa época, a gente sempre aproveita para descansar, para rever pessoas queridas e, claro, colocar a leitura em dia. E pensando nisso, eu fiz uma lista de 10 livros sobre finanças que podem ser ótimas pedidas para ler nesse fim de ano e nesse comecinho de 2022. O primeiro, A Grande Aposta, ou título em inglês, The Big Short. Michael Lewis escreveu, tá? É um livro, é uma obra, não é uma ficção, tá? Tem como tema principal a bolha imobiliária dos Estados Unidos dos anos 2000. Lewis, ele mostra as complexidades que levaram ao colapso econômico da Bolsa. É bem legal, é eletrizante, mostra como foi todo o colapso hipotecário americano. Esse livro é especialmente impressionante para mim, porque eu morava lá nessa época. O segundo é O Capital do Século XXI, o livro de Thomas Piketty, né? É P-I-K-E-T-T-Y. Esse livro é um guia para quem almeja continuar lucrando, né, com os investimentos, independentemente das crises, né, do mercado mundial, né? A gente sabe que tem crise no mundo inteiro, então mesmo com essa crise você consegue continuar lucrando, ou pelo menos esse livro abre o seu campo de visão. Isso se dá especialmente porque ele foca na compreensão sobre a ligação entre o crescimento econômico e a rentabilidade. O terceiro da lista é um livro chamado O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Um monte de gente já leu esse livro, ele é altamente recomendado pelo Warren Buffett, o principal investidor do mundo. Por isso, ele se tornou um best-seller mundial. O autor, né, mostra como diversificar investimentos e também traz ensinamentos sobre análise fundamentalista e alocação de ativos. Ou seja, como fazer a melhor cesta de investimentos para você. Em quarto lugar, já que falamos do maior investidor do mundo, eu trago Ensaios de Warren Buffett, lições para investidores e administradores. Esse é um livro escrito por ele mesmo, Mr. Warren Buffett, o maior investidor do planeta. E nesse livro, o próprio Buffett ensina sobre a sua forma de investir. Ele fala de ações ordinárias, né, que tem mais direito a voto primeiro, tá? De fusões e aquisições, né? Ele fala de finanças corporativas e muitos outros assuntos do mercado. Obviamente, as dicas e conselhos do melhor do mundo são úteis para todos os investidores do mundo. Se você investe, não pode deixar de ler esse livro, não pode deixar esse livro fora da tua lista. Em quinto lugar está O Colapso da Bolsa, do John Kenneth Galbraith. Ele fala sobre o crash da Bolsa de 1929. É bem interessante. Em edições mais recentes tem uma introdução ali do Outubro Negro de 1927, que também é interessante. Qualquer um dos dois que você pegar, vale a pena. Como foi a primeira grande crise do nosso tempo, vale ler. É importante para entender o que houve naquele momento. Ali nasceu, por exemplo, naquela época nasceu o Read the Tape, e naquela época nasceu um monte de regras que vieram a regular o mercado depois disso, depois de 1930, tá bom? O tape era como você via as ações. É muito legal. As ações, saía um papelzinho e você não aparecia aqui as ações, não tinha coisa eletrônica. Saía um papelzinho, você esperava sair e falava, Petrobras tá tanto. Aí demorava, falava, Vale tá tanto. É bem interessante. Essa maquininha, só para você entender, para você saber, foi inventada pelo Thomas Edison, o mesmo gênio que inventou a lâmpada. Aliás, a nossa querida B3 tem uma dessas máquinas que vai estar exposta no museu, que vai ser inaugurado em março, lá no centro da cidade. Assim que inaugurar, obviamente, todo mundo tem que ir lá no Museu da Bolsa, né? Gente, a minha lista de recomendações ainda conta com uma obra nacional. Em sexto lugar, Finanças Públicas, do Felipe Salto, e também do Mansueto Almeida. Eles escreveram esse livro juntos, né? Esses dois brasileiros destrincharam as nuances da chamada contabilidade criativa. Tenho certeza que você já ouviu falar disso, né? Vai desde essa contabilidade criativa até o processo de resgate da credibilidade, depois que você faz isso, que perde a credibilidade, né? Bom, isso aí tem tudo a ver com o Brasil e é uma leitura indispensável para nós brasileiros. O sétimo livro da lista, né? Rápido e Devagar, aquele do lápis, né? São duas formas de pensar. Quem escreveu esse livro aí é o Daniel Kahneman. Esse autor, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, e nessa obra ele fala sobre um fator fundamental, né, de qualquer investimento: o risco, tá? Tem uma pegada bem humana, é bem bacana, são tomadas de decisões, como as notícias afetam as tomadas de decisão, né? Ou seja, no fundo, fala sobre inteligência emocional, é bem importante, né? Dá umas dicas de como, por exemplo, eu faço o meu Minuto Touro de Ouro de manhã, vale ver. Em oitavo lugar, né, chama Isso Nunca
nunca vai funcionar, do Mark Randolph, editado pelo Planeta Estratégia aqui no Brasil. Ele conta o nascimento e a trajetória da Netflix. É bem interessante, tá bom? Em nono lugar, tem um livro que eu gosto e sempre recomendo, Desafio aos Deuses, do Peter Bernstein. É uma obra linda que conta a história de como foram inventados os números, passa pela matemática, pelas apostas, as primeiras apostas, as primeiras, como que foi desenvolvida a probabilidade que veio das apostas, né? De como foi as primeiras pessoas que pensaram no risco, como os seguros, fala como foi os primórdios das seguradoras, lá na Europa, lá na Inglaterra, como que as caravelas vinham da Europa, cruzavam os oceanos, desafiando os deuses. Porque antigamente, né, as caravelas só chegavam são e salvos do outro lado do planeta, séculos atrás, se Deus quisesse, né? Então eles começaram a pensar um monte de coisa. Peraí, se eu sair quando não está chovendo, ou se eu fizer um fundo mais grosso na caravela, tem menos chance dela afundar. Vamos desafiar os deuses, é só esperar parar de chover que a gente chega lá do outro lado. A gente não precisa sair na chuva e se Deus quiser a gente chega. Bom, é uma leitura que te amarra na cadeira e você só consegue parar quando acaba. E por último, eu não podia deixar de recomendar O Homem Mais Rico da Babilônia, editado pela HarperCollins. Eu tive a honra de ser chamado para narrar o audiolivro do O Homem Mais Rico da Babilônia. É uma coletânea de parábolas escritas por George Clason em 1926 e elas trazem ensinamentos sobre assuntos financeiros desde aquela época. É fascinante. Tem que ler ou ouvir, porque eu gravei o audiolivro, tá? É muito importante para o planejamento, né? Te ensina a importância de poupar, de economizar, de fazer empréstimo, de ter o celular para poder enriquecer, entre outras coisas. É um clássico de finanças pessoais, é um best-seller no mundo, todo mundo deveria ler. Bom, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham um lindo 2022. Um beijo no coração. Eu sou Pablo. Feliz ano novo! Vai, Torinho!